Bom, pessoal, vamos fazer um comentário aqui sobre esse veto que o presidente Lula fez com relação a uma parte das bilionárias destinações a emendas parlamentares que foram aprovadas pelo Congresso. Na verdade, o presidente Lula fez um veto de 400 milhões, que é um valor muito pequeno, né? A gente tem um orçamento aí de 60 bilhões em emendas parlamentares, mas cerca de 7 bi muito provavelmente vão ser remanejadas de acordo com os interesses de execução do governo. Tá? É um dispositivo que o próprio governo consegue fazer administrativo sem ter que precisar de aprovação do Congresso. Esse veto de 400 milhões pode cair no Congresso, mas é um valor muito pequeno também, perto do orçamento das emendas, conforme aquilo que foi aprovado na lei orçamentária para 2026. O papo aqui é o seguinte: eu queria aproveitar essa notícia para fazer a seguinte reflexão. Há uma preocupação muito grande, né? A gente sempre fala isso nos circuitos mais progressistas, né? na política de esquerda, com relação à necessidade de se ter uma melhor correlação de forças no Congresso Nacional. Há uma tendência muito pequena de que se altere a correlação de forças em 2027. Pelo contrário, ela pode até piorar. Né? Tem um pouco daquela máxima, né, do Ulisses Guimarães, né? Você está reclamando do Congresso porque você ainda não viu o próximo. Né? E isso vale. E um dos mecanismos centrais dessa perspectiva de complicações de correlação de forças do Congresso é justamente a vigência desse patamar, né, de utilização do recurso da União via emendas parlamentares. As emendas parlamentares são máquinas, na verdade, de reeleição de deputados. Né? E ainda que haja uma conformação ali, uma alteração dos eleitos em si, né, em termos de composição de bancada, a tendência é que haja muito pouca alteração, em função justamente do poder que essas bancadas têm de fazer uma política muito ativa, para dizer assim, né, para a gente não dizer que compra de alguma coisa, via emendas. Né, via emendas. Óbvio que tem uma tentativa republicana aí de travar um pouco esse processo, né, via as iniciativas do STF, iniciativas não, né, as respostas, porque o STF não tem iniciativa, né, mas as respostas jurídicas que o STF tem dado, principalmente por meio da figura do Flávio Dino, né, do ministro Flávio Dino, relator, né, dos casos relacionados aos questionamentos feitos em torno das práticas relacionadas às emendas parlamentares, principalmente as emendas secretas, né, as emendas PIX, etc. O Flávio Dino tem feito uma série de exigências de maior transparência, mas que, por outro lado, são respondidas pelo Congresso por meio de subterfúgios de textos legais, conforme foi agora feito no texto aprovado da Lei Orçamentária Anual, que salvaguardem o interesse dos deputados na aplicação das emendas. Enfim, a coisa vai ser muito quente, gente. E eu quero dizer isso pelo seguinte: a gente não tem que ter uma esperança muito forte de alteração da correlação de forças por meio do funcionamento normal das instituições tal como elas estão. Então, eu, particularmente, sou um defensor de uma maior ousadia, né, do governo, do executivo, né, na definição de algumas políticas públicas, né, e na definição dos rumos do Estado brasileiro. Né. De novo, vou utilizar essa fala minha para fazer mais uma crítica ao próprio arcabouço fiscal. Né. Nada disso combina com o arcabouço fiscal na medida que você tem uma parte do orçamento sendo drenado para sacanagem via emenda parlamentar. E é isso que eu penso mesmo, tá? Eu não acho que, assim, eu poderia usar termos técnicos aqui, as emendas parlamentares prejudicando os efeitos de escala do investimento público, etc, etc, etc. Eu sei que tem argumentos na sociologia aí que acham que pode ser importante, eu não acho que traz mecanismo nenhum de importante para o país, eu acho que mina a capacidade, inclusive, de planejamento do Estado brasileiro, mas, no final das contas, tem esse elemento também, né, que é emenda parlamentar sendo distribuída aí para asfaltamento de rua, para entrega de ambulância,
para isso, para aquilo, um monte de coisinha pulverizada, enquanto o país tem uma série de necessidades estruturais que não podem ser atacadas pelo orçamento público, porque parte dele está sob controle do Congresso via emendas parlamentares e a outra parte dele está sendo esmagado por meio de uma regra fiscal restritiva. Enquanto se fala que, inclusive, o investimento privado não volta em função do grande impacto das taxas de juros e gente argumentando que a taxa de juros está em patamar elevado porque o governo está cortando gasto. Então, entende como essas coisas vão se relacionando? Então, a gente tem que ser mais ousado, sob o ponto de vista político, é o que eu defendo, e para isso a gente tem que ter uma agenda clara de país, né? Como a gente já discutiu aí nos vídeos sobre a questão do acordo Mercosul e União Europeia, no final das contas, a gente sempre volta nessa zona comum, na falta de planejamento, de um horizonte claro sobre que país a gente quer construir. Então, em função disso, fica aí esse assunto, né? Um importante veto, um jogo político que o presidente Lula está sabendo jogar ali com o Congresso, mas, na minha visão, a gente precisa ser ainda mais ousado, tá? Porque sem isso, esquece. Nós não vamos dar correlação de forças nenhuma, tá certo? Valeu. É isso aí, pessoal. Compartilhe o vídeo, deixe seu like, contribui aqui com o canal, também com o Pix. Também acesse a nossa página no WhatsApp, para a gente trocar uma ideia. Lá eu divulgo também tudo que eu tenho feito, de entrevistas, outros materiais, textos e também os vídeos aqui do canal que eu jogo lá, para o pessoal ficar atento, tá bom? Acompanha aí. Um beijo, valeu.